E essa situação do Paquetá, o Mauro não estava aqui quando eu falei. Mauro, a carta na manga que tem a defesa do Paquetá, que a gente trouxe aqui no último programa, eu acho muito fraca. Porque a carta na manga é que ele pediu pra não jogar o primeiro jogo da Premier League contra o Bournemouth. Por quê? Porque ele tinha ali uma negociação com o City em andamento. Agora, o jogador, ele pediu pra não ser relacionado. Só que ele foi relacionado. Ou seja, a partir do momento que ele foi relacionado, isso é um dia antes do jogo, pelo menos um dia antes do jogo, ele sabe que ele foi relacionado. Ou seja, tem tempo de sobra pra ele apostar, pra ele avisar pros amigos que ele vai jogar. Eu acho uma carta na manga bem ruim. Você acha que é uma boa carta na manga, que foi a notícia que saiu, que a defesa do Paquetá teria como carta na manga ele ter pedido pra não jogar, mas ele jogou. Não é só um jogo, né? Sim. Tem mais jogos sob suspeita. Eu acho que a situação dele não tem muita saída, não. É a mesma opinião do Fábio Prado. Você acha que... Vai ser punido severamente. A questão é qual vai ser o tamanho da punição. Mas acho quase impossível ele escapar, pelo que se comenta na Inglaterra e pelo que se comenta no meio também, né? O pessoal que trabalha nesse setor aí da casa de aposta e tal. E é o próprio site do time, né, Mauro? As apostas foram feitas no site que patrocina o próprio West Ham, né? Que é um site que nem tem aqui no Brasil, que não aparece aqui. Você pode apostar daqui e tal, mas o site tá lá fora. Se chama Betway. Ele não é presente aqui no mercado brasileiro como outros. Esse que veio agora do São Paulo, estava lá fora, agora está aqui também, né? Enfim, acho muito difícil. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, pelo que eu li lá e tal, muito difícil ele escapar de uma punição bem severa, bem severa. Vamos ver o que vai acontecer. Lógico, os advogados dele vão tentar livrá-lo disso, mas eu acho que o que pode ser atonante para ele é eventualmente o clube. O clube, assim, se o clube de alguma forma se envolver, ou a defesa argumentar, porque o clube fica no prejuízo sem ter culpa nenhuma, né? Você faz um investimento no jogador. Não, é isso que eu falei pro o jogador é suspenso, o clube fica na saudade. Quer dizer, tem isso também, né? Você pune o jogador, se o cara mereceu, ok, mas e o clube? O clube fica numa situação terrível, ele perde o jogador, tecnicamente fica desfalcado, perde o dinheiro, que é um jogador que tem um valor de mercado. E aí, como é que fica isso? Quer dizer, é uma situação complexa, né? Não, foi até uma coisa que eu falei pro Bruno, né, Mauro? Porque a punição do Paquetá, ele pode ser banido do futebol. Se ele não for banido do futebol, ele pode ser banido ou suspenso por 5 anos. 10 anos até. Ou seja, não, eu digo no mínimo, deve ser uns 3, 5 anos. Não. Ou seja, vai perder muito tempo da carreira. Só que tem ainda essa situação financeira. Porque eu duvido que o clube não vá processar o Paquetá. Olha a fortuna que o clube pagou pelo Paquetá. Olha o que ele paga de salário pro Paquetá. E o cara faz uma coisa dessa, o clube pode muito bem entrar na justiça como danos morais e financeiros. Pra ele ter que dar uma fortuna pro clube. Ou seja, pode ser uma punição que vai mexer até no patrimônio desse cara. Existe uma situação que tem que ficar bem clara, que é o seguinte. As casas de apostas são importantes patrocinadoras no futebol. Me parece evidente que o futebol não quer perder esses patrocinadores, né? No momento que um jogador de um time que joga na liga mais importante está sob suspeita, é claro que muita gente quer o quê? Quer que haja uma punição severa para que esse mercado não fique ele sob suspeita. É isso. Porque no caso específico, você pode ser contra a casa de aposta, pode ser o que for. Estou falando especificamente nesse caso. Tem gente que não consegue entender, né? Você pode ser contra, a favor, isso é o direito de cada um, tá? Mas nesse caso, a casa de apostas é que é passada para trás. Quando alguém forja uma situação, ela está ludibriando a casa de apostas. Ela vai pagar um valor ao apostador numa situação fabricada. Né? Essa é a questão. O Tonali, italiano, que do Milan foi para o Newcastle também, foi 50, 60 milhões de euros, foi uma fortuna também. Pegou 10 meses de gancho, porque ele apostava, não poderia apostar. Ele apostava na vitória do Milan, na vitória depois do Newcastle, mesmo assim não pode. Era um problema outro, era uma questão do cara que adorava apostar e apostava na vitória do time dele. Como foi? Essa é uma situação que, evidentemente, a vitória do time dele não depende só dele. E, obviamente, ele tem que entrar em campo para vencer o jogo. Então, por isso, ele pegou 10 meses. No caso do Paquetá, a se confirmar o que se suspeita, se acusa, ele teria forjado situações para que alguém se beneficiasse nas apostas, que são os cartões amarelos. Tomar um cartão amarelo não depende do time inteiro. A vitória depende dos dois times. E a derrota, né? O resultado final. Né? Você não fala, vou apostar na vitória do meu time, e aí o time, você vai entrar para vencer. Mesmo que você aposte, jogue muito bem, não depende só de você. Tomar um cartão depende só do próprio jogador. Ele vai lá, faz uma falta dura, toma um cartão. Bota a mão na bola, reclama com veemência com o árbitro, toma um cartão. Não é difícil tomar um cartão amarelo. É fácil tomar um cartão amarelo. Mesmo na Inglaterra. E o cara já, depois de um certo tempo, já até percebe como funciona cada árbitro. Então, a acusação contra ele é essa, ele ter forçado a barra para tomar esses cartões nesses jogos. Que isso depende só do próprio jogador. Né? Como já houve outras suspeitas em outras situações, né? De outras situações que dependem só do jogador. Eu acho muito difícil de escapar, pelo que se comenta. Bem difícil, uma pena. Mas na Inglaterra se comenta que é quase certo, Mauro. Sim. Porque deram 9 meses, né, Mauro, para investigar, né? Quando veio, 9 meses. Agora os caras vieram com tudo. Agora, assim, caso isso se confirme, eu vou te falar uma coisa. Talvez eu morra sem ver alguém fazer uma bobagem tão grande quanto a si mesmo. Porque é uma tolice de tal proporção. Caso se confirme, né? A gente não pode nunca apontar o rapaz como responsável sem ter uma conclusão do julgamento, do que for. Mas, pelo amor de Deus, gente.